Bom dia a todos. Tudo em paz contigo? Se você precisar de lugar, aqui na frente tem mais espaço. Ali atrás também tem, por favor, fique à vontade para você. É classe econômica, mas funciona. Aqui na frente tem um pouco mais de espaço. Não quero falar que é classe executiva para não ter nenhum problema. Mas que bom, muito bom estar aqui nessa manhã mais uma vez. Que bom tê-lo aqui conosco nessa manhã. Estende a mão aí, a pessoa que está do seu lado, fala: meu irmão, que bom ter você aqui conosco nessa manhã. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem algumas pessoas que nos visitam, né? Quem está conosco aqui pela primeira vez? Levante sua mão aí para que a gente possa identificar você. Geraldinho, você não. Nós temos uma família. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor abençoe vocês. Faça dessa família a sua família, se assim o Senhor quiser, vocês quiserem. Amém? Tem mais alguém? Tem a irmã da Fernanda que foi levar a pequena aí no MPD. Amém? E os demais eu creio que são de casa. Estamos aqui com Jade também. O Senhor trouxe um grande livramento, cuidando do filho dele. Ele teve um incidente a semana passada, mas está aí firme e forte, né, Jade? O Senhor é bom. Glória a Deus. E às vezes parece que Deus permite alguns vales para que lá Ele possa se revelar para nós. E a gente segue em vitória. Eu estava aqui cantando, adorando o Senhor com vocês. E quando Israel ele se depara com uma necessidade. Israel tinha uma promessa e tinha uma necessidade. Fala aí, Israel tinha uma promessa e tinha uma necessidade. A promessa era chegar em Canaã. E a necessidade era que o mar se abrisse, né? Senão, como é que eles conseguiriam chegar até a promessa? E o povo reclama para Moisés, falando assim: e agora, o que vai acontecer da minha vida? Isso já aconteceu comigo e contigo, que você está diante de uma situação e você fala: e agora? Parece que é o final da linha, né? Até então, algum mar tinha sido aberto até aquela situação? Tinha? Não. Não quer dizer que porque ainda não aconteceu, Deus não é poderoso para fazer cumprir na sua vida. Desculpe, a gente está com o nosso amigo Hernan, velho de guerra. Hernan, levanta a mão aí, Hernan. Seja bem-vindo. Muito bom vê-lo. Firme, forte, com saúde. Ainda está brincando de 2 toques, não? Hernan é o pai do Orlando, um amigo nosso. E parece que diante do povo tinha uma necessidade, tinha um obstáculo. E Moisés vai clamar ao Senhor falando: Senhor, e agora, o que vai acontecer? Moisés, agora o que vai acontecer? Eu quero dizer que a vitória já está na tua frente. A vitória sou eu é que vou à tua frente. Diga ao povo que diante da adversidade, a vitória não está atrás de você, a vitória já está lá na frente. Há 2000 anos atrás ela foi conquistada. Então diga ao povo que marche diante da adversidade, porque eu sou poderoso para que esse mar se abra diante deles e com os pés, sem se molhar, eu sou capaz de fazer esse povo passar por essa adversidade. Então, é isso que nós precisamos entender. Às vezes, nós temos um entendimento incompleto de Deus. E nós pedimos para Deus nos abençoar, quando, na verdade, Deus já nos abençoou. Eu só preciso ter o conhecimento de quem eu estou servindo e, pela fé, dizer: mar, dá licença que eu vou passar. Porque eu tenho uma promessa.
Eu tenho uma terra prometida. Eu tenho um objetivo e tenho um propósito. E no meio da trajetória vão se apresentar as adversidades. Mas quem tem um objetivo e tem um propósito, ele fala para o Senhor: Deus, eu estou andando em direção ao meu propósito. Diante de mim tem uma adversidade, mas eu vou seguir caminhando, porque eu vou chegar no meu propósito. É isso que nós precisamos entender. Deus não nos chamou para nos desamparar no meio do caminho. Na verdade, é Ele que cria caminhos novos para nós. Por que eu falo isso? Porque a vida funciona dessa maneira. Nós nos deparamos com muitas situações, muitas adversidades. Possivelmente você pode estar diante de uma adversidade nesse momento. E quando você fica muito tempo parado diante de uma adversidade, parece que ela cresce, fica cada vez maior. Mas quando você para diante da adversidade e fala: Deus, eu estou com uma adversidade, mas também tem um Deus que é poderoso para poder romper isso daí, para poder criar um milagre diante dessa situação. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Tá certo? E hoje a gente vai estar falando da última mensagem dessa série de 6 mensagens que nós já estamos chegando ao fim dela hoje, que é salvação, o caminho do céu. Tá certo? Para mim, eu pessoalmente, eu tenho sido muito abençoado sobre o aspecto da salvação. A salvação é uma obra completa. Fala, salvação é uma obra, está terminada, está completa. É um presente completo que Deus quer nos dar. Porém, a salvação, ela passa por estações que me ensina realmente como me comportar. Agora que eu fui salvo por Deus, foi redimido pelo Senhor, como que eu devo me comportar? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, convertendo-se a Cristo através do Evangelho. Atos 3:19 fala assim: portanto, arrependam-se e se... Para quê? Seus pecados. Nós temos aqui 2 coisas que nós precisamos entender, e eu quero tocar nesses 2 aspectos da palavra, para que a gente possa ter uma clareza. Nós começamos essa série de mensagens falando sobre salvação, que é um presente, é a graça de Deus. O homem não tinha capacidade para resolver essa separação. O homem estava separado de Deus. E Deus envia seu Filho para salvar o homem e para reconectar o homem a Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade. Somente nele há vida. Nós precisamos entender isso daí. Tá certo? Porém, essa é a obra de Deus, que está pronta. Mas depois que eu recebo essa obra de Deus, depois que eu recebo a redenção do Senhor, existe uma outra obra que Deus quer fazer que ainda não está pronta. E essa obra sou eu. E é por isso que depois da salvação, hello, aí a irmã da Fê, bem-vinda, Deus te abençoe. A gente te chamou aqui, mas você estava entregando a pequena lá no outro lado. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Porém, existe uma outra obra. A obra Marciano, no Kairos de Deus, ela já está pronta. Mas no Cronos, no tempo do dia a dia, no tempo que eu vivo hoje, eu ainda estou em processo. Então, eu preciso entender que o arrependimento, a declaração do arrependimento é uma proclamação de fé. Mas depois dessa proclamação de fé, eu preciso ter uma ação correspondente. E essa ação correspondente, ela vem se desenvolvendo através da conversão. O que é o arrependimento? O arrependimento, eu estou andando em uma direção e eu me arrependo. Eu mudo a direção. Mas só mudar a direção é suficiente? Agora eu preciso continuar caminhando nessa nova direção. E isso é conversão. É onde eu mudo a minha direção. Eu estava indo, se Jesus está nesse sentido, eu estava indo para o lado contrário. Eu me arrependo, eu me volto para Jesus.
Agora que eu me voltei para Jesus, eu preciso me converter diariamente ao senhorio de Cristo Jesus. E quanto mais próximo de Cristo eu chego, quanto mais próximo do Senhor eu chego, quanto mais eu conheço o caráter dele, mais eu entendo que eu preciso me converter. Essa é a obra completa da salvação. Essa é a obra que Deus quer realizar em nós. A redenção é tudo o que Jesus fez na cruz para nos salvar. Enquanto a conversão é tudo aquilo que Jesus quer fazer na minha vida. A salvação é uma obra completa, enquanto a conversão é um processo gradativo e crescente, até Cristo ser formado na vida de cada discípulo. É necessário que eu me torne um discípulo de Cristo Jesus. Alguém que ama a Cristo ao ponto de morrer para as próprias vontades. Gálatas 4,19 fala assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vocês. O apóstolo Paulo foi alguém formado por Cristo. Antes de encontrar Cristo, ele tinha uma formação, ou não tinha? Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. E muitos, ou talvez todos nós, temos um Gamaliel na vida. Temos ou não temos? É aquela pessoa que te informa, que te dá informação, que te abastece de conhecimento. Mas quando ele encontrou a verdadeira fonte de sabedoria, de glória, de revelação, que é Cristo Jesus, quando ele olhou para isso e viu para aquilo que ele tinha, por aquilo que Gamaliel gerou na vida dele, ele falou assim: eu coloco isso de lado, porque essa formação vai entrar em conflito com a nova formação que eu estou recebendo aqui. Então ele coloca de lado essa formação e foi formado por Cristo Jesus. Ele foi gerado, o apóstolo Paulo foi gerado por Cristo Jesus. E ele entendeu que não basta só ter uma proclamação de fé, é necessário ter uma nova formação de fé. E essa nova formação de fé, ela é projetada e trabalhada no coração de cada um, até que Cristo seja plenamente formado na vida de cada discípulo. E o apóstolo Paulo está relatando esse verso para uma igreja que recebeu a formação do Evangelho através do apóstolo Paulo. E depois, na caminhada, eles se perderam. E o apóstolo Paulo fala assim: eu volto a sofrer dores de parto por vocês, porque vocês se afastaram da formação de Cristo. Vocês pararam de permitir que a conversão continue trabalhando na vida de vocês. E permitiram que outros ensinamentos entraram na vida de vocês. Eles entraram na vida de vocês. Então eu oro para que Cristo volte a ser formado no coração de cada um. A mulher que gerou vida sabe o que significa ter dor de parto. Ou não sabe? Tem um remédio que é maravilhoso, que é a Epidural. É um alívio para a dor, não é? Mas normalmente, quem gera vida, quem está gerando vida, tem dores. E essas dores, quem gerou vida sabe o que eu estou falando. Eu não sei porque... Se Deus dependesse do homem para gerar vida, a terra já possivelmente teria terminado. É só dar uma gripe, é só dar uma unha encravada, que acabou. Não posso trabalhar hoje. O que eu tenho? Na salvação somos redimidos por Cristo, enquanto na conversão Cristo é formado em nós. Uma remissão sem conversão não gera transformação. É na conversão onde eu alcanço a transformação de ser parecido com Cristo Jesus. Se eu me converter, se eu me arrepender e eu não me converter,
eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes da minha proclamação de arrependimento. Porque é uma proclamação. E depois dessa proclamação, eu preciso ter uma ação correspondente. O que é a ação correspondente? É onde eu deixo as coisas velhas para trás. É onde eu deixo aquilo que eu fazia para trás, para poder me converter ao senhorio de Cristo. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho. É uma ordem. De quem? De Cristo. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Todo o ensino que você... Quem sabe o que significa a palavra custódia? Eu imagino que todos vocês. A gente prega para pensadores hoje, né? Pessoas que ouvem o que a gente está falando e consultam lá pensadores, pesquisadores. Então, a palavra custódia é alguém que recebeu algo e vai guardar aquilo com muito zelo. O teu filho está debaixo da tua custódia? Sim, Senhor. E como você cuida dele? A gente foi para Ney Ponte, passar um tempo com um casal, amigos nossos de muitos anos, e eu conversando com ele, ele falou para mim assim, eu vivo pelos meus filhos. No caso dele, pelas filhas. Ou seja, é alguém que entende muito bem o tesouro que recebeu. O seu filho é um tesouro. A sua filha é um tesouro. Você é um tesouro porque você é um filho ou uma filha de Deus. Você está debaixo da custódia de Deus. Quando você começa um processo migratório, que você encontra um bom advogado, você fala assim, eu estou protegido. Porque eu estou debaixo da custódia desse bom profissional. E a palavra que está falando assim, Jesus está falando assim, meus filhos, ensinem a palavra para o meu povo, para que eles entendam que essa palavra é responsabilidade de cada um que recebe a palavra, colocar essa palavra debaixo da sua custódia, guardar bem, cuidar bem, para que ninguém roube. Porque se a semente for roubada, não tem transformação, não tem conversão, não tem mudança de vida. A palavra, nós já vamos tocar nisso, é o agente transformador. O evangelho é o que muda a nossa história. Então eu preciso guardar essa palavra, eu preciso estar atento àquilo que está sendo falado. É entregue para você todo domingo um papel e uma caneta. Para quê? Para que você possa escrever, para que você possa anotar aí o que o Espírito Santo fale com você. Porque alguém já disse que já vale um papel velho e um pedaço de lápis do que uma mente esquecida. Se você não anotar, possivelmente no almoço você já esqueceu o que a gente está falando aqui. Então guarde isso no teu coração. Guarde isso no teu coração. Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou é o mesmo que formar convertidos. Fale isso, por favor. Você tem essa frase no teu boletim. Leia, por favor. 1, 2, 3. Convertidos. Amém? E essa é a introdução que eu quero apresentar a respeito dessa palavra. E agora eu vou ler um texto. E depois a gente vai extrair desse texto ensinamentos sobre esse assunto que nós estamos falando. E possivelmente essa pessoa que é o apóstolo Paulo, para mim, foi a conversão mais emblemática do Novo Testamento. Foi alguém que literalmente estava andando em uma direção. E ao se encontrar com Cristo, ele muda o comportamento dele da água para o vinho, completamente. Por isso que nós precisamos olhar para a igreja primitiva, para que nós possamos aprender a ser igreja hoje. Atos capítulo 9, a partir do verso 1, por favor, me acompanhe. Atos 9, 1 fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho,
tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Verso 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Jesus, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, e nós queremos orar nesse momento, para que essa palavra possa ter uma aplicação pessoal na vida de cada um, começando pela minha própria vida. No nome de Jesus, Espírito de verdade, de revelação, de poder de Deus, de sabedoria, de conhecimento, venha sobre nós nesse momento, para que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Amém? Como eu falei, esse homem a conversão dele gerou um impacto muito grande. E não foi depois de 10 anos, não foi depois de 15 anos, não foi depois de 5 anos. Foi imediato. Eu entendo que é um processo. É um processo. Mas no momento que você encontra Cristo, algumas coisas acontecem de maneira imediata. Outras, Deus trabalha de uma maneira diferente. Tá certo? Mas o que eu quero falar é que esse homem que perseguia, ele não continuou com aquelas cartas que ele tinha dos sacerdotes na mão e guardou para falar assim, vai que eventualmente eu vou precisar. A Bíblia não fala o que ele fez com essas cartas.
Não sei. Mas aquilo ali não foi mais usado na vida de Paulo. Antes de chegar em Damasco, ele encontrou o Senhor que muda os corações. E aquele que perseguia, agora passa a pregar, passa a anunciar o Senhor Todo-Poderoso. E o agente, tudo é Cristo. Fala, tudo é Cristo. Tudo é por Cristo. É através dele e para ele. Mas Cristo, ele usa o evangelho para poder ser um agente de conversão. O que é o evangelho? O evangelho é tudo aquilo que Jesus disse. O evangelho é a vida, é a obra de Cristo Jesus. Isso é o evangelho. Os apóstolos, as cartas, elas foram escritas para corrigir os desvios que a igreja estava praticando do evangelho, daquilo que Cristo ensinou. Então, todas as cartas, elas apontavam de volta para Cristo. Então, o evangelho é tudo aquilo que Cristo ensinou. E olha o que o apóstolo Paulo fala, Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, como? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Esse contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo era o Império Grego e o Império Romano. O Império da sabedoria, da intelectualidade e o Império do poder. Roma era um poderoso império que avançava, que conquistava. E Cristo, ele era isso, diante desse cenário. Na dúvida é melhor não cruzar o sinal, né? E Cristo, ele estava e o apóstolo Paulo estava vivendo nesse cenário, onde o evangelho era desprezado. E quem vivia o evangelho era a escória da sociedade. E quem vive o evangelho hoje é diferente? É diferente? Não é diferente. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha prazer e orgulho de servir a Deus através da pregação do evangelho de Cristo Jesus. Quando as pessoas perguntam para você se você é crente, se você faz ou não faz isso, qual é a minha e qual é a tua resposta? Nós nos envergonhamos do evangelho e fazemos aquilo que as pessoas estão fazendo para não entrar em rota de conflito? Ou nós nos posicionamos em amor, dizendo, eu sou do Senhor. O Senhor me comprou, o Senhor me salvou. Isso é nadar contra a correnteza, meu irmão. Nós temos aqui os nossos jovens. E quando falo jovens, é literalmente jovens. Que o mundo deles, talvez ainda não seja a igreja. O mundo deles está onde? Lá na escola. Onde o amigo dele e a amiga dela tem mais influência do que você, papai. Porque ela passa 8, 10 horas do lado da amiguinha e do amiguinho. E chega em casa, às vezes, cansado, faz um homework e vai dormir 7 horas da noite. E às vezes não dá tempo nem de falar. O desafio deles é lá fora. O desafio deles é viver isso que nós estamos falando e pregando aqui hoje. É o deles e é o nosso. Mas eu louvo a Deus, porque tem um povo que não se envergonha do evangelho. Que vive o evangelho de Cristo.
mesmo que isso lhe custe um bullying. You got it? Onde lá com 15, 16 anos, namorar, ter relação, beijar, usar drogas, é normal. Faz parte do curso dessa estação. E é lá onde eles precisam dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Eu vou me guardar para a pessoa que Deus tem preparado para mim viver. Eu vou me resguardar. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque para mim é o poder que me sustenta. Porque eu sei em quem tenho crido. Por que eu falo isso? Porque essa é a minha luta e a sua luta. Mas você é um homem, você é uma mulher, você tem conceitos, você tem uma força maior. Mas um adolescente está sendo formado. E se a correnteza for muito forte, você já nadou contra a correnteza? Chega uma hora que se você não estiver bem, a correnteza te leva. E é lá, no mundo onde a igreja é chamada, para não se envergonhar do Evangelho. Onde o império da sabedoria e o império da força tentam te comprimir, para você tomar forma deste mundo. Para você ser mais um nessas pesquisas que estão por aí. Eu falo isso porque aqui nesse corpo nós temos meninos e meninas que têm desenvolvido dentro da igreja e têm vencido essa proposta do inimigo. E muitas vezes nós achamos que o testemunho bom é aquele que matou, roubou, cheirou, fez tudo errado. E nós estamos falando de uma pessoa que fez tudo isso. Deus salva também, Deus é gracioso para alcançar esse que fez tudo errado. Mas para mim testemunho poderoso é aqueles que se criaram dentro do Evangelho, que permaneceram firmes na caminhada, olhando para Cristo e vencendo as adversidades que se apresentam. É um testemunho poderoso você permanecer no Evangelho. Porque se você conversa com alguém que foi criado dentro do Evangelho, se fala assim, que testemunho você tem? A pessoa fica sem saber como se comportar, porque nenhuma cueca suja eu cheirei na minha adolescência. Que testemunho que eu tenho? Isso é poder de Deus. Você precisa entender que o Evangelho é maravilhoso e alcançou a sua vida e ele tem sustentado a sua vida. O Evangelho sustentou o apóstolo Paulo. O Evangelho fez do apóstolo Paulo um homem forte, onde o sistema não arrastou ele. E eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder, é a graça, é o favor de Deus para todos aqueles que creem. O Evangelho é o meio pelo qual é dada a revelação da justiça de Deus para todos aqueles que recebem a Cristo Jesus. O Evangelho significa boas novas, novas notícias. E essa palavra, nesse sistema, tanto no sistema grego quanto no sistema romano, quando um imperador, ele proclamava algo, ele estava anunciando vida para as pessoas. Era uma proclamação de liberdade, era uma proclamação que iria suprir a necessidade do povo. Então, quando um imperador proclamava algo, era boas notícias que ele estava lançando. E o apóstolo Paulo fala assim, existe
imperador não, existe um novo rei, existe um novo Senhor. Ele está aqui anunciando boas novas de libertação para todo o seu povo. O Evangelho são as boas novas de Cristo Jesus, que Ele tem anunciado para nós, para todos aqueles que creem no seu nome. Isso é Evangelho, são as boas novas. Talvez hoje você esteja precisando de escutar as boas novas de Cristo. Eu preciso escutar as boas novas de Cristo Jesus, porque o que é isso? São as boas notícias. Má notícia todo mundo está escutando diariamente. Nós precisamos escutar a boa notícia que vem através do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: eu não vou deixar de anunciar o Evangelho, porque são as boas novas de Cristo Jesus para todos aqueles que precisam escutar isso. Não dá para diluir essa mensagem. Não dá para fazer mais ou menos, porque é isso que liberta, é o Evangelho de Cristo Jesus. E esse homem que foi salvo pelo Evangelho, o que ele passou a anunciar? O próprio Evangelho. Atos 9:20. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém e os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fala mais e mais, mais e mais, mais e mais se convertia, mais e mais se fortalecia no poder de Deus, mais e mais deixava as coisas velhas para trás, mais e mais vencia as propostas da vida. Paulo mais e mais se fortalecia. E quanto mais você se fortalece no Senhor, quanto mais você se enche da graça do Senhor, mais impacto você causa. E Paulo se fortalecia e confundia quem? Os judeus. Eu creio que o pessoal falava assim: peraí, Paulo, não, vamos esclarecer esse negócio aqui. Eu vim para cá, você me convidou para vir para cá, para a gente perseguir esse povo, porque Paulo não estava sozinho. Você me convidou para vir para cá, para a gente prender esse povo. Agora, você está anunciando libertação. Eu não estou entendendo, Paulo. Porque uma mente natural não consegue entender as coisas que Deus quer fazer. Se eu tiver uma mente natural, possivelmente eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse ambiente. Conversão não é adaptação. Paulo se fortalecia em Cristo e ganhava a confiança das pessoas através do fruto da conversão. A conversão, ela produz um fruto. Não é por aquilo que eu falo, mas é como eu vivo. Isso não é legalismo, pelo amor de Deus. Naturalmente, alguém que se converteu a Cristo vai produzir bons frutos. O fruto de uma verdadeira conversão é permitir Jesus realizar a sua vontade através de você. Muitas vezes nós invertemos isso e nos complicamos. Porque eu acho que fazer a vontade de Cristo é eu fazer aquilo que Cristo quer fazer. Jesus está falando que fazer a vontade de Cristo é permitir Ele fazer a vontade dEle em mim. Paulo tinha uma vontade. Paulo tinha um plano. Paulo tinha um propósito. Tinha ou não tinha? Quando ele encontrou a Cristo, o que aconteceu? Na verdade, ele encontrou o propósito. Não era o que Paulo ia fazer, mas sim o que Cristo ia fazer através de Paulo. Evangelho é isso. Porque é possível nós entrarmos numa dinâmica de resultados, onde eu sou aquilo que eu faço. Na verdade, o Evangelho, você é aquilo que Cristo faz em você. É aquilo que você permite Cristo fazer na sua vida.
Esse é o verdadeiro fruto. Oração não é alcançar a resposta da tua necessidade. Oração é deixar Deus trabalhar através de você, através dessa sua necessidade. É falar, Deus, eu tenho uma necessidade, mas eu estou aqui não é pela necessidade, eu estou aqui porque eu sei que tenho uma vontade, que ela é soberana, que ela é maior do que tudo isso que eu estou vivendo. Então, Senhor, que eu faça a oração que Cristo fez, cumpra em mim o teu querer, Senhor, nessa situação que eu estou vivendo. E Jesus fala assim, are you sure? Are you sure? You're gonna let me do whatever I want to do? Segundo lugar, na conversão, os olhos espirituais são abertos. 9:11. Atos 9:11. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama direita. E na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem. Como que ele viu, se ele estava cego? Como que ele viu Ananias entrar no ambiente que ele estava? Numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Todos nós precisamos de uma visão para poder andar. E Cristo e o Senhor nos criou com os sentidos, né? Ver, cheirar, tocar, isso tudo faz parte da criação. Porém, o homem perdeu a visão espiritual no Éden. O homem deixou de ver a Deus e passou a ver problemas, adversidades, circunstâncias. Em Cristo, Ele coloca esse óculos espiritual em nós, que nós passamos a ver o reino de Deus novamente através de Cristo Jesus. Porém, dessa visão física, é necessário que essa visão espiritual possa ser aberta em nós. Para Paulo, ter os olhos espirituais é mesmo que ter discernimento espiritual. Porque tem coisas que o nosso olho vê, mas o nosso espírito não alcança. E eu preciso ter os olhos espirituais abertos por Cristo para que eu possa discernir o reino de Deus. Esse homem que perseguia o reino, agora ele recebe discernimento através de Cristo Jesus e passa a pregar e ver o reino dos céus. E esse cara, talvez tenha sido a pessoa que mais tenha recebido revelação no Novo Testamento. Um homem de olhos abertos. Até dar uma mensagem. 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita, não é que não entende, não quer nem ponderar sobre o assunto. Não quer nem te escutar falar. Ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são, é loucura o que você está me propondo. Isso não muda, isso é assim mesmo. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. Discernir é diferente de julgar. Eu julgo na carne, eu vou discernir as coisas no Espírito. Por isso que Jesus não nos dá autonomia ou autorização para julgar ninguém, porque quando eu julgo eu vejo o Carlinhos, com os meus olhos adâmicos. E 2 Adões juntos é complicado demais. Eu preciso ter Cristo. Entre um Adão e outro Adão é necessário ter Cristo Jesus. Para que eu possa discernir aquilo que está acontecendo em minha volta. Você entende isso ou não? Terceiro lugar, na conversão eu aprendo a ser corpo de Cristo.
Atos 9:7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Imagina essa cena. O que perseguia, o autoritário, o que mandava prender e mandava soltar. Agora, as pessoas de Damasco conheciam quem era o apóstolo Paulo? Agora imagina o apóstolo Paulo chegando em Damasco, sendo escoltado. O que aconteceu? Está cego. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Uma vez que Cristo te salva, uma ovelha que é salva, ela é colocada num aprisco. Presta atenção. Existe uma mensagem muito forte hoje contra isso. Onde você não precisa congregar. Onde você não precisa fazer parte de um aprisco. Onde o teu pastor é o Senhor Supremo. Se você tiver com dor, você não precisa congregar mais. Se você tiver com problema, você não precisa congregar mais. Essa é uma mensagem falsa. Eu estou aqui para denunciar ela. Você é um membro. Quando Cristo te salvou, Ele fez de você um membro que precisa ser conectado no corpo de Cristo. Um membro conectado no corpo de Cristo edifica e fortalece o corpo. Nós não conseguiremos ser igreja se formos membros desconectados. A resposta está no corpo de Cristo. Aquilo que você precisa está... Não ore por necessidades. Se conecte no corpo. O corpo vai ver a sua necessidade e vai suprir a sua necessidade. A conversão me faz entender que eu sou corpo de Cristo. E uma vez que eu sou corpo, eu recebo capacitação para me tornar um membro desse corpo. E quando eu não atuo como corpo, eu acabo defraudando o corpo de Cristo. Porque a sua ajuda, Hélio, é importante para o corpo. Quando você não atua como corpo de Cristo, alguém fica defraudado dentro do corpo de Cristo. Você entende isso, não? Às vezes você vem para cá e não tem fome, porque você está suprido. Mas tem pessoas aqui dentro que têm fome. E aquilo que você tem pode saciar e vai saciar a fome de um faminto. O corpo edifica o corpo. Na justa cooperação de cada... É uma justa cooperação de cada... Quando eu não atuo justamente, quando eu não entendo o que é ser corpo de Cristo, eu acabo defraudando o corpo de Cristo. Olha que coisa mais séria o que nós estamos falando aqui hoje. A conversão me leva para este lugar. Para eu entender quem eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma pessoa nova, com uma nova identidade, com uma nova cultura. Eu faço parte de uma nova raça. Eu tenho um povo que eu estou conectado no povo e no cabeça. Você entende isso, não? Atos... Não, tem uma anotação aqui que eu queria ler. No corpo não existe espaço e nem função para espectador. Deixa eu ver. Enquanto você está vendo, você provavelmente não entendeu o que significa ser corpo de Cristo. Nesse corpo, todos precisamos ser membros ativos para servir um ao outro. Quem é enviado para ajudar não deve julgar o ajudado.
quem é enviado para ajudar. Não deve julgar quem está ajudando. Ananias, quando escutou do Senhor. Ananias escutou do Senhor. Ajuda o Edson. E o que Ananias falou? Eu não vou ajudar. Ele não falou assim, mas ele falou, o Edson? Conheço muito bem a história dele. Olha para mim aqui. Você tem um Senhor? Você tem um Senhor? Quando Ele pede, quando Ele fala com você, qual é a tua argumentação? Ah, mas presta! Jesus está falando assim, ô Ananias, se eu quisesse a tua opinião, eu perguntava. Eu não estou chamando você para dar opinião. Eu estou te enviando para servir um necessitado, Ananias. Você entendeu o que é que eu desenho? Aí a conversa muda. Atos 9:17. Por que a conversa muda? Porque a abordagem de Ananias foi diferente. Olha só. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmãozinho. Saulo, irmão. Por que ele é irmão? Porque ele foi salvo pelo mesmo Senhor e faz parte do corpo de Cristo, que precisa de ajuda. E alguém tem que ter essa compaixão de ajudar um Saulo cego. E falar, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho também apareceu para mim. É Ele que te deu o entendimento, também me deu o entendimento. Que apareceu a você no caminho para cá. Me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como... E ele voltou. E a seguir levantou-se e foi batizado. Último lugar. Cristo, Ele é o alvo a ser alcançado. Quando você aplica para qualquer coisa, todos nós temos alvos, ou não temos? Sim, eu sei, e é necessário. É necessário nós termos alvos. Mas, o maior alvo que nós precisamos ter é quem? É Cristo. Porque se eu inverto as prioridades, porque prioridade, o que é uma prioridade? É o que vem? Então tem prioridades? Pode ser que tenha outras prioridades, mas a prioridade é uma só, que é Cristo Jesus. Ele é a prioridade. A partir dele, tem outras prioridades. Eu tenho 10 prioridades. Então você não tem uma prioridade. Porque a partir da única prioridade, que verte todas as outras prioridades saudáveis. Cristo, Ele deve ser a minha prioridade. Filipenses 3:13, olha o que esse homem fez com relação à prioridade. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, o que eu faço? Prossigo para quem? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é um alvo? É uma linha de chegada. É aquele lugarzinho pequenininho onde você joga o dardo para acertar aquele lugar. E o apóstolo Paulo fala assim, eu tenho um alvo. Fala assim, eu tenho um alvo. Fala isso para você guardar. Eu tenho um alvo.
E qual é esse alvo que você precisa responder? Para Paulo, era Cristo. Para você, nesse momento, qual é o alvo da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Para mim entender conversão, eu preciso decidir isso daqui. Eu só vou seguir na conversão se Cristo for a minha prioridade. Se Ele vier primeiro da minha família, do meu filho, do negócio, whatever you wanna name it. Eu prossigo para o alvo. Esse homem tinha lutas. Mas ele tinha um alvo. O prêmio é a plenitude das bênçãos e recompensas que hão de vir. Mas para Paulo, o maior alvo era estar em Cristo Jesus. Ele já estava vivendo a plenitude em vida. Em vida. Filipenses 2:5. Eu sei que o Cid gosta desse texto e ele tem até decoradinho. Mas eu estou aprendendo a decorar, então eu vou ler. Tenham entre vocês o mesmo modo de quem? De Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, o quê? Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente e até a morte, e morte de cruz. Se entende que o que Cristo fez não foi somente expressado através das obras dele, mas aquilo que ele permitiu o Pai fazer nele. O tempo todo ele falava: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, mesmo que diante desses cenários vão se apresentar adversidades. Cristo se tornou homem para que o homem pudesse receber uma nova natureza. Jesus se esvaziou de toda a vontade própria para que pudéssemos ser cheios do Espírito Santo. Ele se humilhou para que o Pai exaltasse acima de todo nome. Ele morreu como filho unigênito para se tornar o primogênito de uma nova raça. Romanos 8:29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também o quê? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Eu creio em predestinação de propósito, não de pessoas. Porque Cristo, quando morreu, ele não selecionou ninguém. Ele comprou. Então, existe uma predestinação de propósito. Qual que é a predestinação de propósito? Desde o princípio, que todos sejam semelhantes a Cristo. Eu sei que isso, às vezes, até processar isso daí, eu vou tomar uma água para você pensar. Alguns dias atrás, alguém veio falar comigo e falou assim: é verdade que só tem 144 mil que vão ser salvos? E você acha que esse número já não foi atingido? E o que a gente está fazendo aqui então? A graça, a salvação é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E uma vez que eu creio nele, eu preciso fazer dele o meu alvo de vida, para seguir em frente. E a gente está terminando essa série de mensagens. Normalmente, depois de uma série, vem outras. Mas nós estamos encerrando em termos esse assunto. E o nosso objetivo não é levar informação, anunciar informação, mas é
que Cristo seja formado em nós através da verdadeira salvação. A mensagem dos apóstolos, a mensagem da igreja primitiva era salvação, conversão, transformação em Cristo Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. A partir daí, os frutos, naturalmente acontecem. A prosperidade já está à tua disposição. Eu não sei se você vai ser rico aqui na terra. Isso eu não posso garantir para você. Mas espiritualmente, você já é próspero. Você já é alguém que alcançou a graça do Senhor. A eternidade já começou na sua vida. No dia que você recebeu a Cristo, se deixou para trás uma eternidade sem Cristo e começou uma nova eternidade em Cristo Jesus. Hoje você já está vivendo a eternidade. E eu preciso entender isso. Eu preciso viver como luz e sal dessa terra. Porque as pessoas vão reconhecer a Cristo através da sua vida. A igreja hoje é o reflexo de Cristo Jesus na terra. Você entende isso, não? Eu entendo isso. Essa semana, pode falar coisa feia aqui, não? Essa semana a gente teve um debate teológico lá em casa, eu e a Nilka. Você entende debate teológico, não? Quem é casado, acho que entende. Quem está certo? Você está certo, você está certo, você está certo. Normalmente, quando você vai medir força com um homem, não queira medir força, mulher, não queira medir força com um homem, o cara é bruto. Menino gosta de ganhar para o ímpar, futebol. Ele foi treinado para... Você é um vencedor, não é assim que o pai fala? Então pronto, então vamos lá. E aí ela falou um negócio com o Leb e veio falar outro negócio comigo. Eu já fiquei meio atravessado com aquilo que ela falou com o Leb e ela veio falar comigo. Aí Você entende isso, não? Eu acho que não preciso mais falar o restante. Nesse momento eu posso desenvolver a minha conversão, ou eu posso dar uma pausa e falar assim, agora, deixa eu resolver as coisas do meu jeito. Pensa num homem macho. E o Leb estava no escritório, escutando. Estava, filho? Estava não, ele fica surdo nessa hora. Ele é bem treinado. Aí eu fui lá, estava lá com ele, aí ela me chamou. Eu falei, não, agora não vou. O Leb falou, pai, vai lá, pai. O que eu quero falar com isso é que isso está aí. Está aí. Eu resolvo. O problema não é errar, porque eu e você, nós somos falhos. A praga que contamina é negar o erro, é justificar. Eu amo a declaração de Davi quando ele foi confrontado por Natã. E Natã traz toda aquela atrocidade que iria acontecer com Davi. O que Davi fala? Eu pequei, ponto final. E Deus fala através de Natã, eu escutei a tua oração, eu escutei o teu coração. Não aquilo que você fala, eu escutei o teu coração. Por isso você não vai morrer. Eu vou derramar graça sobre a tua vida. Então é isso, conversão é entender que vai ter horas que o processo engalha. E quando o processo engalhar, como é que eu vou agir? Como Adão, como o primeiro Adão ou como o segundo Adão? É mais fácil agir como o segundo Adão.
Que Deus nos dê graça. Tem um versículo, o último versículo, que é Gálatas 22. Vocês concordam em ler ele comigo, por favor? Sim? Coloque-se de pé aí, então. Vamos lá. Gálatas 2, 22. Leia, por favor. Logo. Às vezes a gente passa corrido por esse versículo. Aqui quem vive sou eu. Aqui quem manda sou eu. E Jesus, às vezes ele dá umas boas opiniões. Já não vivo mais. O eu morreu. Enquanto esse eu não morre, Cristo não vive. E se eu não morre, continuo vivendo eu. E esse viver continua sendo viver na carne, proclamando uma fé em Cristo Jesus, que às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Essa é a mensagem que completa esse processo, e eu não quero ter a pretensão de finalizar esse assunto, porque isso é muito abrangente, mas o que a gente procurou trazer é um trilho, para que eu e você possamos entender. Começa na salvação, e é desenvolvido o tempo todo na conversão, até Cristo ser formado em nós. Que o Senhor nos dê graça para continuar essa jornada, para que eu possa renunciar. Possivelmente você tem que renunciar a alguma coisa nesse exato momento para Cristo poder viver através de você. Falo porque eu sou igual a você. E eu sempre tenho algo que eu preciso renunciar. O meu conceito do que está certo e errado. Se Deus nos tratasse dessa maneira, imagina como seria o nosso relacionamento com Ele. E eu não estou falando em encobrir pecado. Pecado, ele tem que ser tratado como pecado. Mas eu não ando com você e Cristo não anda comigo por aquilo que eu acerto e aquilo que eu erro. Ele anda comigo porque Ele me amou de maneira incondicional. E nós somente conseguiremos viver dessa maneira que Cristo vive em nós, se nós também entendermos que é de maneira incondicional que eu recebo ao meu irmão, com amor incondicional, para ajudar o necessitado, sem julgar o necessitado. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te louvar, porque a tua palavra ela é viva. Eu sou limitado, mas o teu Espírito pode falar aquilo que eu não falei no coração dos meus irmãos. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue nos dando graça, porque há graça sobre todos aqueles que querem viver essa caminhada. Há justificação sobre todos aqueles que caminham por essa verdade. Há redenção. E não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até esse dia ser um dia perfeito. E essa é a caminhada, é o nosso desafio, de combater o bom combate, de prosseguir na carreira da fé, até nós recebermos o prêmio eterno que está proposto a cada um de nós, guardando a fé e seguindo em frente. No nome de Jesus, Pai, que venha sobre nós a tua graça para vivermos dessa maneira. Não é por força, não é por capacitação, mas é pelo teu Espírito que nós conseguiremos alcançar esse algo. Coloca isso em nós, para que nós possamos viver dessa maneira. No nome de Jesus.